encontro, o último encontro, agora foi. Sejam bem-vindos ao nosso último encontro do nosso ciclo de eventos de psicoterapia de casal e família. Hoje a gente encerra a nossa temporada de ciclos de eventos. Para quem conhece a Viver, para quem não conhece, esse ano inteiro a gente teve uma série de ciclos, né, de várias abordagens, e a gente encerra hoje com o último evento do nosso último ciclo de psicoterapia de casal e família. Eu me chamo Júlia, faço parte aqui da equipe da Viver, estou aqui hoje com a Lude de suporte. A gente vai introduzir um pouquinho aqui antes de a aula começar, e eu quero dizer uma coisinha. Antes de tudo, eu queria perguntar para vocês, das 14 pessoas que estão aqui junto com a gente, quem é estudante e quem é profissional? Porque antes de eu dar os avisos e explicar um pouquinho mais, eu queria saber mais ou menos, com quem que eu estou falando, com o público que eu estou falando, para explicar um pouquinho melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas esses ciclos de eventos, eles servem para dar uma palhinha, um breve resumo do que são as nossas aulas da pós, né. Então, por exemplo, hoje a gente vai explicar um pouquinho por cima de como funciona a nossa pós-graduação em psicoterapia de casal e família, mas essa aula de hoje, inclusive, também é uma palhinha do que vocês poderiam ver na pós, né. Então, coloquem aí no chat para eu ver, temos profissional, estudante, ótimo, eu também sou estudante, inclusive, faço pós também aqui na Viver. Então, para quem é estudante e acha que não dá para conciliar, dá sim, gente, não é impossível não, tá. Mas, enfim, vocês vão colocando aí as respostas no chat e, né, claro, se vocês quiserem já abrir a câmera para a gente também, para a professora também conseguir ter uma interação melhor com vocês. Se quiser, tiver uma dúvida, pode abrir o microfone, pode falar, fiquem à vontade, a gente quer ver o rostinho de vocês para poder interagir, né, claro. E eu tenho outra pergunta também, que bom, temos profissionais, estudantes recém-formada, estudante de quarto período, muito legal, bacana. Eu queria perguntar também se vocês já conhecem a Viver ou se tem carne nova no pedaço, que daí eu tenho que explicar mastigadinho como que funciona a Viver, né. Porque antes de apresentar a aula e antes de também falar um pouquinho sobre a pós, eu queria saber também sobre isso, porque tem quem já conhece a Viver já conhece, né. E quem não conhece ainda pode ter dúvidas de como funciona o nosso formato, né. Não conhece ainda, Mariana? Muito prazer, seja bem-vinda. Eu vou falar só um pouquinho, sobre a nossa pós. Claro que depois no final a gente vai apresentar tudo bem certinho. Inclusive, depois eu vou pedir para a Lud colocar aqui no chat o grupo do nosso WhatsApp, que a gente passa todas as informações necessárias e vocês podem tirar dúvida, pode perguntar da pós, pode perguntar da aula, enfim. Mas ela vai deixar aqui no chat para vocês dar uma olhadinha e quem tiver interesse, tirar as suas dúvidas. Mas, para quem não conhece a Viver, sejam bem-vindos. Oi, Antônio, tudo bem? Vilha Velha Espírito Santo, olha que legal. Sou carne nova no pedaço. Cibele, muito bem, você vai adorar, eu tenho certeza. Olha só, deixa eu falar. Por que que eu perguntei isso, né? Para quem ainda não conhece a Viver, esses ciclos são para a gente dar esse gostinho para vocês de como são as nossas pós. Mas para quem não conhece as nossas pós, primeiro que o nosso formato é tudo online e ao vivo. Então aí a gente já tem 2 vantagens. Primeiro, tu não vai precisar se deslocar, sair do trabalho rápido né, e às vezes nem chegar a tempo na faculdade, às vezes a gente tem isso, né. E segundo, que a gente pode conhecer o pessoal de todo lugar. Eu, por exemplo, sou de Tubarão, Santa Catarina. Eu não sei de onde vocês são, mas eu sei que tem muita gente aqui que é de todo lugar do Brasil. Então é muito legal para criar essas conexões. Esse formato que a Viver utiliza é bacana porque a gente consegue integrar todo mundo, né? E é bem interativo. Vocês vão ver que a aula é bem bacana. E, enfim, se vocês quiserem também falar aqui no chat de onde vocês são, para a gente dar uma aquecida, uma interagida. Então é isso. Eu vou falar um pouquinho da pós que eu estava falando, né, que a gente, trabalha nesse formato online, mas na pós de psicoterapia de casal, depois que você sai da pós, você vai já sair com especialização
em psicoterapia de casal e família com a certificação do MEC. Na pós, a gente tem aulas teóricas e práticas, você vai aprender técnicas, métodos, jogos para você fazer o seu atendimento com casais e famílias e ser mais reconhecido como profissional capacitada para atender essas demandas, que é bem bacana. Se vocês quiserem saber de duração do curso, de turmas, fiquem ligados, fiquem até o final, não percam que no finalzinho a gente vai dar uma palhinha sobre isso, mas a princípio no grupo a gente tira essas dúvidas. E a gente tá com turma, acredito que dia 8 e 9 de novembro, né, Lude? Ainda dá tempo de pensar quem que se interessar para iniciar nessa turma, dá tempo de pensar bastante em iniciar após. Eu vou agora pedir para o suporte compartilhar rapidinho um depoimento da nossa aluna Ana Paula. Segura aí, pessoal. Que ela é nossa aluna de pós e ela fez um videozinho, um depoimento, falando um pouquinho sobre a Viver, de como é estudar na Viver. E eu queria que vocês dessem uma atençãozinho, porque é especial pra gente. Eu acredito que também possa ser para vocês, certo? Tô pensando assim, como é que eu vou fazer daqui para frente, assim, né? A gente, com o tempo, né, da pós, de saber que todo mês a gente tem a supervisão, que vai ter ali os professores para tirar dúvidas ou para conhecer uma técnica nova. E aí, no momento do atendimento, ai meu Deus, nem para supervisão ser hoje. E aí a gente fica naquela expectativa, a gente se acostuma pelas trocas, né, dos casos novos que as colegas têm também, né, os insights que a gente vai tendo durante esse processo. E aí eu já estou pensando assim, como é que eu vou fazer para suprir isso? Eu acho que esse é o maior ensinamento, assim, o maior benefício que eu tive da Viver nesse sentido, né? Essa possibilidade da gente sair do nosso mundinho e ver o tanto de possibilidades que tem, que são diferentes, né? A gente sabe que cada estado, cada lugar tem as suas particularidades e conhecendo, conversando com as colegas, a gente abre um pouco a mente para isso, né? No sentido geral de conhecimento e de vivências também. Todo mês a gente se encontra e faz as supervisões e conversa assim numa leveza, já se sente em casa, né? Mas é isso, vai fazer muita falta. Obrigada por vocês também pela contribuição. As supervisões fantásticas, né? Essa ideia de ter uma supervisão um dia antes, depois fazer a aula, eu achei assim, um modelo de trabalho muito legal. Vejo que mesmo que eu não tenha atendido casais, né, não tenha feito muitas supervisões, geralmente no tema em específico que era pedido, mas aprendi muito com todo mundo que trouxe as histórias, com todo mundo que trouxe as dúvidas, né? A Eloá mesmo dizendo que ela trazia os casos para supervisões e casos fantásticos, assim, diferentes, né? Histórias de um outro lado do país, histórias que acabam tendo a questão cultural muito diferente, então isso é muito enriquecedor para a gente. O que eu mais amei, né, foi realmente a prática, né, porque a prática aliada à teoria, os exemplos, os casos clínicos, porque muitas vezes fica tudo tão teórico e tudo que a gente precisa é essa correlação. E nas aulas eu pude perceber isso, que em outros momentos que eu estudei não tinha com tanta intensidade, né? E em alguns momentos eu vi algumas defasagens e tudo, porque para mim faltava um pouco disso que eu vivi aqui na Viver, né? Porque a Viver para mim é uma referência. Então, assim, fez toda a diferença na minha vida, amei a Aí na pós. pós, assim, eu não ti, eu tinha o desejo de atender casal, né? E eu estou usando muito tudo aquilo que foi ensinado aqui na pós. Então, o que foi ensinado é aplicável. E isso para mim é muito importante, assim, que saia às vezes da via mais teórica e vá para a prática, que a gente realmente consiga entender aquilo que está sendo passado aqui e fazer e praticar no consultório, né? Isso para mim assim é bem importante, porque eu sinto que, beleza, estou usando o meu dinheiro, o meu tempo e está sendo bem aplicado. Isso é importante. É uma ampliação de repertório tão grande que a gente está saindo, que, olha, eu já vim com expectativa, mas eu saí assim muito realizada pela grade dos professores, pelo conhecimento. Cada aula, assim, foi maravilhosa. A troca com as meninas foi lindo. Obrigada pelos casos, porque eu aprendi demais com vocês, demais, assim, foram trocas riquíssimas, assim. Eu saí muito feliz, querendo mais da Viver, com certeza, e muito feliz e agradecendo a todos vocês. Pessoal, eu achei que ia ser o depoimento só da Ana Paula, mas foi de geral. Olha, muito legal. Acho muito bacana a gente apresentar esses vídeos para vocês, porque não é só eu falando, né? Eu sou suspeita a dizer, mas são os alunos falando. Então, eu vou pedir para vocês
ficarem até o final desse ciclo, porque a gente tem um bônus exclusivo para quem ficar até o final. Então, segura a ansiedade que até o final a gente vai revelar esse bônus, e inclusive no grupo, quem quiser já entrando no grupo pode entrar. Nesse grupo a gente vai passar as informações e também a informação do bônus. Então, show! Antes de começar a nossa aula, eu vou apresentar a nossa professora de hoje, professora Amanda Castro, doutora. Ela é psicóloga, doutora em psicologia, psicodramatista didata e supervisora, é especialista em psicologia do desenvolvimento, pesquisadora em psicologia social e cultura e professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação. A gente vai começar oficialmente a nossa aula, lembrando que no final a gente tem esse bônus, então fiquem ligados, quem está participando vai ganhar esse bônus. Fiquem à vontade de ligar as câmeras, pergunta para a professora mesmo, porque a gente tem que extrair o máximo de conhecimento que ela tem, que ela está aqui com a gente hoje para ensinar e a gente aprender. Então, esse é um espaço de troca, é de vocês, e professora, o palco é todo seu. Sabe que dizer que o palco é todo de um psicodramatista é uma coisa meio perigosa a se fazer. Gente, boa noite a todos. Espero que estejam bem. Eu venho para falar um pouco sobre a questão dos vínculos. É muito importante a discussão dos vínculos no contexto individual e de casal, no contexto familiar, porque afinal de contas a gente entende na psicologia que o nosso adoecimento vai se dar a partir de uma relação e a nossa cura, o nosso processo de tratamento também se dá a partir das relações, seja relação terapêutica ou através das novas relações que a gente procura nos nossos vínculos. Então, esse é um lugar muito privilegiado, falar sobre vínculo, falar sobre relação, porque desde que a gente nasce, a gente já está inserido num processo vincular, e muito da dinâmica vincular do nosso nascimento acaba se repetindo nas demais relações. Então, a gente vai falar um pouco sobre vínculo, e para começar, a gente precisa definir que diacho a gente está falando quando se fala de vínculo. Então, o vínculo vai ser sempre aquilo que se estabelece na relação entre papéis. Então, aqui nesse momento existe uma professora e alunos. Aqui se estabelece um vínculo entre eu e vocês, a partir desses papéis, e aquilo que vai ser produzido no encontro dos nossos papéis, ou seja, o que eu digo, o que vocês me devolvem, as perguntas que fazem, a forma como a gente se coloca nesse vínculo, é o que a gente vai chamar de fato da dinâmica vincular. Porque a gente pode ter professores de diversas formas, vocês sabem bem. E uma relação professor-aluno nunca vai ser igual, embora nós sejamos professores e tenhamos vários alunos. Tenho carinho, né? Eu tive uma ex-aluna, que agora é professora universitária também, que foi minha aluna de graduação, da primeira turma que eu dei aula, e o vínculo que eu tenho com ela ainda hoje é diferente do vínculo que eu tinha na época que eu era professora. Agora a gente está numa relação totalmente simétrica, ou seja, ela é minha colega de profissão, e essa dinâmica vincular ela é alterada. Não só sobre simetria ou assimetria se fala sobre vínculo, né? Porque afinal de contas, mesmo numa relação professor-aluno, existe espaço para viver uma relação simétrica. Quando o professor orienta, a relação está assimétrica. Quando o professor compartilha algo de sua vivência, ela é simétrica. Se o aluno traz uma contribuição, a gente está aqui de novo na simetria, a gente vai fazendo essa dança entre simetria e assimetria, e isso vai constituindo a nossa dinâmica vincular. Para a gente falar sobre vínculo, a gente precisa falar um pouco sobre aprender a escolher, que é o que a gente vai chamar de sociometria. Muitas vezes a gente se depara na vida com esses lugares, e às vezes nossos pacientes vão se deparar também, da expectativa de ser escolhido como, sei lá, o melhor aluno, de ser escolhido como par amoroso, de ser escolhido como amigo. E isso é uma problemática, porque se a gente fica sempre na posição de ser escolhido, a gente não assume, né, a atividade, a função de escolha. Eu sempre brinco que é como aquela imagem da educação física, em que a gente está numa fileira e aquela sensação, meu Deus, eu não quero ficar por último, eu não quero sobrar aqui, eu quero que logo me escolha, eu quero sair desse lugar. E aí, para falar de vínculo, a gente fala dessas escolhas, de escolher e ser escolhido.
E é importante que a gente lembre os nossos pacientes e assuma esse papel na nossa própria vida, de se colocar para escolher e não só na passividade de ser escolhido. Para a gente aprender a estar apenas em vínculos que a gente é escolhido para o mesmo critério. Bustos fala que a gente precisa aprender quando a gente tem que ceder e quando a gente tem que lutar pelo nosso espaço. Porque muitas vezes a gente luta por um espaço que o outro não nos escolhe. E às vezes a gente cede um espaço em que a gente está sendo escolhido. Então a gente precisa saber. E quando eu falo de escolhas, por exemplo, vai desde algo mais simples a algo mais complexo. A gente pode agora, nesse momento, se eu subdividisse vocês aqui, que vocês, se vocês soubessem, por exemplo, o quanto que vocês, enfim, sabem um do outro, se vocês soubessem mais, eu proporia assim, bom, escolham alguém para fazer um trabalho aqui sobre o tema vínculo. Se você conhece bem a pessoa, você sabe quem você vai escolher para trabalhar. A pessoa que você não escolheu, talvez por falta de conhecimento, talvez por saber que ela não se adequa à sua forma de trabalhar, ela talvez vai ser escolhida para outro critério. Tem amigos nossos que a gente escolhe para dar risada e conversar num bar. E tem amigos que a gente escolhe para ter uma conversa mais filosófica e reflexiva. E isso vai mudar de acordo com a dinâmica vincular. Antônio perguntou o horário, é 1 hora, Antônio. Isso vai mudar de acordo com a dinâmica vincular. Então, isso de ser escolhido, a gente precisa aprender a não ser escolhido justamente porque é infantil querer ser escolhido sempre para todos os critérios. Por exemplo, eu não cozinho bem. Assumo isso e não tenho nenhum problema em assumir. Se aqui alguns dos meus amigos dissessem assim, nossa, quero agora ir comer com algum amigo meu que vai fazer uma baita de uma janta, alguém que manja, não vou ser escolhida para isso. E tá tudo bem eu não ser escolhida para isso. Não é um critério que eu quero ser escolhida. Meus amigos agora não têm me escolhido para sair à noite, porque eu tô com uma criança ainda, né? Minha filha fez 1 ano, eu tô com uma criança pequena, então não ser escolhida para sair à noite, eu até estava conversando isso com meu marido esses dias, não me deixa chateada, porque eu entendo que eles sabem no contexto geral. Se a gente fica chateado por não ser escolhido em todas as circunstâncias sociais, para todos os critérios, se os nossos pacientes são assim, eles estão tentando ir lá para o paraíso narcísico, né? Para a instância em que a nossa mãe supria completamente o cuidador primário, vovô, tio, tia, pai, supria completamente a nossa necessidade. E ao suprir completamente a nossa necessidade, a gente não tinha nem que fazer esse movimento, a gente só era escolhido e pronto para tudo. E o fato é que amadurecer, a tarefa de se individualizar, ela passa justamente por reconhecer que às vezes você não vai ser escolhido, às vezes seu cuidador primário vai escolher o trabalho naquele momento, por questões de necessidades ou por questões de gosto, e em algumas horas você não vai ser escolhido. Então é muito importante tomar consciência disso, de que a gente e os nossos pacientes não serão escolhidos para todos os critérios, de que ser escolhido para todos os critérios é algo infantil e tomar o lugar de quem escolhe, né? A gente tem que escolher aquele que também nos escolhe, aquele que também nos elege, e para o mesmo critério, né? Então, por exemplo, na época que eu trabalhava com adolescentes, eu tinha uma paciente adolescente que ela fazia muito esse movimento de querer ser escolhida, de querer ter amigos, de querer. Então, ela tinha a sensação de que ela tinha muitos amigos, e aí a gente foi perceber que as pessoas se aproximavam dela única e exclusivamente nos momentos que ela tinha que fazer algum trabalho de aula, alguma questão assim. E ela queria ser escolhida para bater papo, para prosear, para ficar, sei lá, falando bobagem, e ela não era escolhida para esses critérios. Então, ela começou a justamente abrir espaço para isso, dizer, olha, hoje eu quero, sei lá, bater papo fora, hoje eu quero te chamar lá em casa para a gente falar sobre a minha mãe, quero. E alguns amigos foram sumindo, porque eles só escolhiam para aquele critério. E a gente precisa ter ciência disso. A gente prefere, às vezes, ficar na ilusão de estar sendo escolhido e não esclarecer por qual critério a gente está sendo escolhido, do que tomar a ciência dessa condição de não ser escolhido, né?
a gente teme a solidão como teme a morte. E é justamente isso, né? O pânico da solidão leva ao mito de pertencer. Isso é um mito mesmo, assim, se a gente for pegar as canções, grande parte das músicas que eu desafio vocês, inclusive, a procurarem, a fazer esse movimento, não fala, de fato, sobre relações vinculares saudáveis. Grande parte das canções de amor fala sobre você se perder em alguém, você pertencer a alguém, você será parte de alguém. Logo, é uma lógica simbiótica ou uma lógica possessiva em que você está sob domínio de alguém. É como se o amor conduzisse você a laços de vassalagem, assim, que você tem que sempre estar se reportando a esse outro. E esse mito de pertencer, a gente acaba, de alguma forma, aceitando ele por conta justamente do medo da solidão, porque a gente entende, assim, desde pensando em psicologia social, né, desde Silvia Lane, quando a gente fala dessa questão de que a gente já nasce e está inserido num grupo, e ao estar inserido num grupo, a gente já entende quem a gente é nesse contexto, a gente fica com medo de estar só, porque estar só parece muito próximo da morte, à medida em que é o outro que me diz quem eu sou. E, claro, a gente vai estar sempre numa relação entre papel e contrapapel. Sempre, como eu falei, tem uma professora e um aluno. E se, por exemplo, um aluno deixa de estar aqui, eu me torno um pouco menos professora naquele momento. Morena fala uma coisa e eu vivenciei algo muito forte, que foi quando eu estava dando aula para o curso de arquitetura, que eu tive o óbito de um aluno, e foi uma situação bem difícil. Eu fiz uma atividade grupal com a sala naquele momento, e a gente falou algumas coisas que a gente gostaria de ter dito para aquele aluno que havia falecido, e, e eu, justamente essa sensação de perda, né, de a gente estar fragmentado, porque na relação entre papel e contrapapel tem uma parte minha que é acessada naquele vínculo, naquela relação. Quando aquela pessoa falece ou se distancia, aquela parte que é acessada naquela relação, ela também não está mais disponível. Ela vai ser novas partes, novos pedaços de quem eu sou vão surgir em novas relações. Porque é na relação que a gente descobre, de fato, aquilo que a gente gosta, não gosta, acredita, desacredita, enfim. Então, essa ideia de que a gente já nasce num contexto grupal, que a família é o nosso primeiro grupo de origem e que a família é que nos vai dar sentido sobre quem a gente é, a partir das expectativas que tem sobre o cumprimento do papel, que tipo de filho que eu tenho que ser, quais são as qualidades que eu tenho que ter como filho. Quando alguém escolhe nosso nome e a gente vem com esse nome, a gente vem com certa profecia ou expectativa sobre esse nome. Eu tinha um paciente que tinha o nome de um tio que havia falecido, e a gente teve que trabalhar muito essa diferenciação dele do tio, porque é como se a mãe, ao dar esse nome para ele, tivesse a ilusão da continuidade do vínculo. E aí a gente precisaria, inclusive, fazer essa diferenciação para que ele pudesse voltar a se sentir filho, porque ele estava desconectado da função do papel de filho. Então a gente precisou trabalhar isso, e à medida em que ele foi se diferenciando desse tio, se reconhecendo em outros aspectos que não eram esse tio, ele inclusive foi tomando posse do papel de filho para dizer, olha, mãe, isso aí, talvez você possa comunicar para o tio fulano, que era um outro tio, mas não para mim, isso aí é uma questão de irmão, não é mãe e filho. Ele pôde se colocar de novo no papel de filho. Para isso acontecer, a gente precisa também se questionar, né? Quais são as expectativas que vêm para esse papel? Então, agora vou eu para a simetria com vocês, né? Para uma função simétrica. Meu nome é Amanda, ele foi dado pelos meus irmãos. Quando minha mãe se viu grávida de mim, ela estava mais velha, e meus irmãos têm uma boa diferença de idade de mim. E nesse contexto, ela estava muito chateada, triste por ter engravidado, por achar que, poxa, ela estava muito velha para ter energia para aquela filha. E aí alguém disse para ela que essa filha era quem ia cuidar dela, então que ela podia ficar tranquila, que essa filha, que no caso sou eu, iria cuidar dela.
boa parte do meu processo foi justamente ter que devolver para minha mãe um pouco disso, de que eu não sou a filha que vai cuidar, que ela tem, né, 6 filhos vivos, que a gente teria que pensar nessa divisão de função, nas coisas que a gente iria fazer, enfim. E é justamente nesse lugar, tomar consciência na dinâmica vincular de qual é o meu papel, qual é o contrapapel relacionado comigo, quais são as expectativas que se tem em relação ao meu papel e quais as expectativas que eu tenho em relação ao papel que o outro desempenha. Parece muito simples, mas quando a gente vai, por exemplo, eu fiz um atendimento familiar, que era uma dinâmica assim das novas configurações familiares, em que a gente tinha uma madrasta por parte do pai, tinha um padrasto que a mãe havia se separado e tinha um padrasto novo. E aí, nesse contexto, a criança tinha muitos vínculos e ela não conseguia se organizar em relação a esses vínculos porque as pessoas não sabiam definir muito quais eram os limites e fronteiras dos seus próprios papéis. Né? O que que diferenciava o papel de um padrasto ou de uma madrasta em relação ao papel parental. E o padrasto que ficou alguns anos, mas não se manteve atualmente, qual era a função dele, enfim. Então, boa parte do início das sessões foi para clarificar as funções de cada um. O que que você imagina que é a sua função? O que que você acha que a fulaninha acha que é a sua função? E o que que você gostaria que fosse? Poder clarificar um pouco isso na dinâmica familiar. Justamente porque, sem clareza dos papéis que a gente assume, a gente entra em relações fantasmagóricas, ou seja, relações carregadas de processos transferenciais, projetivos, porque o outro carrega todas as expectativas que, quando não ditas, viram aí um processo, uma dinâmica inconsciente, que você se torna refém de ter que cumprir algo que você não tem, que está implícito, que você não tem consciência do que tem que ser. Então a criança queria algo, mas à medida que os cuidadores não sabem o que que a criança quer ou espera, ou o que eles querem ou esperam, ou não tornam isso legítimo, não tornam isso explícito, a gente também não tem condições de auxiliar nessa reorganização dos papéis, né? Fiquem à vontade a qualquer momento para interromper, para falar, enfim. Sobre essa questão da relação dual, né, a gente fala que a célula sociométrica, ou seja, a célula das relações, dos vínculos, o mínimo é 2, né? E aí é a célula sociométrica mínima, porque a gente já nasce vinculado a alguém. Né? Mesmo que depois eu vá passar por um processo de adoção, ou que eu vá ser cuidado pela minha avó, ou pelo meu tio, por um outro pai, eu nasço já dentro de um contexto relacional. E esse contexto relacional, no qual eu nasço, ele também precisa estar consciente para mim, eu também preciso tomar posse disso, para que eu possa fazer, para que eu possa repetir ou não replicar, se assim escolher, uma dinâmica vinculada ao passado. Estou pensando numa paciente que ela passou por um processo de adoção quando ela era muito novinha, muito bebê, e que tinha muito isso desse lugar de uma dívida de gratidão, que é muito comum, né, a gente sabe, com as pessoas que adotaram, como se tivesse necessariamente como se tivesse que suprir as expectativas dessas pessoas e tal, que eram os pais dela, né, que escolheram ela após o nascimento. E foi bem bacana o nosso trabalho, porque ele teve que passar pela ideia de que talvez, como ela não se apropriou, como ela não conhece a história do parto dela, da gestação dela, como ela não conhece a história de nascimento dela, a gente teve que fazer ela escolher que história ela acha que ela gostaria de ter tido. E a gente trabalhou a ideia de que para ela, talvez, essa mulher que a pariu não tivesse condições emocionais, físicas, enfim, enfim, e que ela deu um presente para essa família que recebeu ela em adoção. E a gente trabalhou essa história, que foi a história que ela contou para si mesma, ao mesmo tempo em que a gente foi ajudando ela nesse processo de ter que entender que ela era de fato filha. Porque essa dívida de gratidão só existe porque ela ainda está no papel de alguém que está externo à família, que ainda de fato não se sente pertencente. Então, a gente precisou colocá-la nessa relação para repensar
um pouco do que é ser filha, do que é ser mãe, do que é ser pai, para ela entender que aquilo que eles estavam fazendo não é caridade, é simplesmente ser pai e mãe. A gente tem que trabalhar os significados desses papéis. Ah, a questão também dessa díade é justamente por isso que quando a gente está num relacionamento, claro que hoje a gente tem os trisais e a gente tem as relações abertas, não monogâmicas e tal, mas é justamente porque a gente já nasce numa díade, que a gente passa pelo processo simbiótico, depois tem que se separar desse cuidador primário, que quando a gente está num relacionamento, a gente tenta replicar o mesmo processo da nossa matriz original. Ou seja, inicialmente no relacionamento a gente faz um pouco de simbiose. A gente tenta se inteirar daquilo que o outro gosta, a gente tenta ouvir um pouco da música, a gente tenta, sei lá, gostar de uma comida parecida. E aí, aos poucos, o que se espera é que se vai sendo feita a diferenciação, que você vai permitindo ser e estar no mundo de forma diferente daquele outro sujeito que está com você na relação. É claro que eu estou falando do ponto de vista saudável. A gente entende que aquilo que a gente viveu com o nosso cuidador primário, se a gente teve autorização ou não autorização para se diferenciar, vai acabar implicando na nossa dinâmica vincular na vida adulta. Ou seja, se você teve um cuidador primário, que cada vez que você tentava se diferenciar, gostar de coisas diferentes dele, ele tentava te trazer de volta para o núcleo simbiótico, mesmo depois de adolescente, adulto, enfim, você vai sentir que dentro de um relacionamento amoroso não há muito espaço também para diferenciar. Não há muito espaço para pensar diferente, não há muito espaço para estar diferente. É como se necessariamente, ao se diferenciar, você fosse sofrer uma rejeição. Então, é bem importante a gente entender de que forma que esse vínculo primário com os nossos cuidadores primários se deu, de que maneira que eu fui ou não autorizado a me diferenciar, para entender também de que maneira que nesse relacionamento, no relacionamento amoroso que a gente vive, isso se repete. Eu gosto muito de aplicar com os meus pacientes do mesmo jeito que a linha da vida, mas a linha das relações amorosas, né? Entender um pouco mais de como que se dá essa linha das relações amorosas, ou seja, o padrão de relacionamento afetivo que a pessoa tem. E aí eu insiro tudo, tipo crush de quando você era uma criança, alguém que você se interessou quando você era adolescente, mas não namorou, tudo, até mesmo né, esses vínculos com ídolos, né? Então, se você gostava de uma banda, se você curtia, para entender um pouco de qual é o padrão afetivo que esse sujeito tem. E é muito interessante. Eu tô com um casal em atendimento que ela é brasileira e ele é norte-americano. Eles têm uma questão de ela não se sentir escolhida. Ela não se sente escolhida na relação, ela acha que ele está com ela porque de alguma forma, quando ela foi para lá para trabalhar como au pair, ela teve para se manter por conta da questão de vínculos, de se casar com ele enquanto eles estavam namorando. Isso é bem comum, né? E aí ela entende que para o casamento ela não foi escolhida, foram um conjunto de contingências que fez com que ela tivesse que se casar com ele, mas que de fato ele não a escolheu. Então a gente teve muito que fazer esse processo de, primeiro, colocá-lo para falar um pouco da escolha dele para ela, mas trabalhar a sensação de passividade que ele tinha diante dela. E essa passividade dele vinha da relação parental. Ele narrou numa das sessões a relação com uma mãe que definiu, por exemplo, qual a profissão ele iria ter. E que ele acabou escolhendo a profissão a partir dessa mãe. Ela, por outro lado, narrou para mim uma relação em que o pai desejava que ela fosse de uma determinada forma e que ela não se encontrava, né? Uma questão de esporte e tal, o pai trabalhava com questão de educação física, que o pai que queria que ela fosse assim e queria que ela fosse um menino. E aí ela não se sentia de nenhuma forma escolhida por esse pai. Dentro dessa dinâmica vincular, ela foi uma pessoa que várias vezes saiu de grupos e viajou e mudou de cidade por não se sentir pertencente. Então, não se sentir estranha a um grupo já fazia parte da dinâmica afetiva dela, assim como se sentir passivo diante de um outro com maior poder já fazia parte da dinâmica dele. E, claro, houve uma complementariedade patológica no encontro desse casal, e essa complementariedade
patológica se tornou disfuncional a partir do momento em que ela não se sentir escolhida fez com que ela repensasse o casamento. Então, a gente precisou trazer à luz essas matrizes com os cuidadores iniciais, colocá-los, inclusive, um diante do outro para falar o que eles gostariam de falar para esses cuidadores e colocar o parceiro para acolhê-los depois desse movimento, né, de falar o que gostariam de ter dito para os cuidadores, para poder eliminar um pouco desse processo de transferência vincular, né, para algumas outras abordagens se chamam de projeção, né, eu estou falando uma linguagem psicodramática. Alguns elementos projetivos dessa relação vincular e depois disso, a gente teve que refazer, então, o contrato de casamento, em que, de fato, a gente refez, na realidade suplementar, na fantasia, esse casamento, colocando para escolher ela, para, enfim, escolher o anel e fazer todo o processo de como seria esse casamento em que ele a escolhe. Então, percebam, a gente vai trazer essa dinâmica patológica vincular, a gente vai procurar parceiros que, via de regra, complementam no contrapapel a nossa dinâmica. Portanto, se eu sou controladora, eu preciso de um parceiro passivo. Se eu me sinto não pertencente, eu preciso de um parceiro que não me escolha. E esses movimentos vão sendo feitos até que a gente tome consciência para ir trabalhando esses processos projetivos. Claro, né? Vamos imaginar assim, eu falei da solidão e da morte, que é isso? Se um bebê fica sem um cuidador primário, se ele fica sozinho, ele morre. Então, a nossa ideia básica é que estar sozinho é igual à morte, à medida que sem um cuidador primário a gente não resiste e nem existe. Nesse sentido, muitas vezes a gente precisa ajudar e entender que os nossos pacientes, ou a gente mesmo, quando a gente carrega esse medo da solidão e esse medo da morte, grande parte das vezes a gente vai ter que rever a nossa relação com o cuidador primário e a gente vai ter que olhar para essa relação a partir do momento em que o outro, que pode não estar mais presente na minha vida, ainda está em mim. Eu tive um paciente, também uma relação de casal, eu atendi o casal, que quando a mãe morreu, deve fazer uns 6, 7 anos da sessão que a mãe tinha falecido, depois da morte da mãe, ele colocou muito mais expectativas no relacionamento em relação ao que a esposa deveria ser e como ela deveria se comportar. E aí piorou muito a relação dos dois. Quando a gente cresce e quando a gente perde os nossos pais depois de adulto, parte do processo do luto é reconhecer que o papel do outro, quem o outro é, tá introjetado na gente a partir de nossos pensamentos, ações, comportamentos. Então, para a gente passar por esse processo e vivenciar o luto, que a gente vai revivenciar ao longo da vida, a gente precisa reconhecer as partes do outro que se foi que está dentro da gente. As partes do meu pai da infância, da minha mãe da infância que estão dentro de mim. Esse paciente em questão, a gente teve que trabalhar muito com essa coisa que a mãe tinha, o cuidado que a mãe tinha com as roupas, o cuidado que a mãe tinha, que a mãe tinha muita alegria, chegava nos espaços muito expansiva. E a gente teve que olhar para essa expansividade dele, para essa relação dele com a alegria, em que medida que ele trazia isso, porque se ele não reconhecesse em si, ele ia ter que atribuir isso de forma projetiva à parceira e ia conduzir essa relação para um adoecimento vincular, né? Uma outra teoria que a gente estuda quando a gente estuda vínculo é a matriz de identidade. Que é mais ou menos isso que a gente estava falando até o momento, que é a gente transforma, a gente se conforma, não, mas a gente vai se informando sobre quem a gente é no mundo à medida em que o outro nos diz quem nós somos. Eu sou a prima de alguém, a tia de alguém, a mãe de alguém,
seja boazinha, não chora, você não deve chorar porque você já é uma mocinha, você tem que cuidar do outro porque o outro é menor do que você. Então a gente vai recebendo essas informações sobre quem a gente tem que ser no mundo. E esse, é claro, é o nosso primeiro contato com os papéis. Depois a gente precisa ter autorização para se diferenciar. Grande parte dos trabalhos dos psicoterapeutas é ajudar em processos de diferenciação, seja dos casais que chegam até nós, seja da família, ou mesmo do paciente no individual em relação ao conteúdo da sua família de origem. Então, se diferenciar é simplesmente reconhecer aquilo que eu tenho de diferente e ter o terapeuta como uma testemunha de que eu tenho direito de ser diferente, de que está tudo bem eu ser diferente, para que a gente possa auxiliar nesse processo de expurgo, inclusive, das características familiares que eu não curto muito. Porque a tendência à repetição existe a partir daquilo que eu ignoro ou que eu coloco afeto negativo. À medida em que eu olho para isso, conscientizo e não preciso transformar os meus cuidadores primários, a minha família, nem em vilão e nem em mocinho, eu ganho autorização para me diferenciar. Porque a grande questão é essa: muitas das pessoas que chegam para a psicoterapia chegam com uma história muito bem contada sobre quem são os vilões no seu enredo, que muitas das vezes fazem parte da família de origem. Ou então, colocam a família de origem numa condição intocável, de modo que na terapia, quando a gente tenta trazer alguma questão da família de origem, a gente fica de braços, né, de mãos atadas, porque ele sente que ele não pode tirar esses ídolos dessa condição que foi colocada. Então, grande parte do processo é desidealizar o outro também. Aceitar luz e sombra do processo do outro. Eu geralmente falo, olha, tem o lado A e o lado B da terapeuta. Daí eu conto o meu lado A e o meu lado B. Digo, olha, tem o lado A e o lado B. Daí a gente começa, sei lá, de uma amiga sua. Me conta o lado A e o lado B. O que você curte, o que você não curte. O lado A e o lado B do seu esposo. O lado A e o lado B da sua mãe. O lado A e o lado B do seu pai. O que você gostaria de dizer do lado A pro lado A da sua mãe? Ou escreve uma carta para a parte da sua mãe que você gosta. Agora escreve uma carta para a parte da sua mãe que você não gosta. Ou fala agora com o lado B da sua mãe, que é esse lado que você não gosta. Essa ideia de que a gente precisa desidealizar para poder investir na gente, para ter a nossa manutenção de autoestima. Porque se a gente mantém o outro no contexto ideal, seja o nosso parceiro, ou seja, os nossos cuidadores primários, a gente não tem autorização na vida para errar, a gente não tem autorização para imperfeição. E isso acaba deixando a gente num contexto muito perigoso em relação a defesas depressivas ou defesas narcísicas, né? Ou seja, eu me sentir um lixo ou ter que me convencer de que eu sou muito maravilhoso e bom para esse contexto, por isso que as pessoas não gostam de mim, para fugir dessa ideia de que eu sou imperfeito. Então, reconhecer as imperfeições, seja dos nossos parceiros ou dos nossos cuidadores primários, nos ajuda a reconhecer nossas imperfeições e estar pronto para ingressar de fato na vida adulta. Porque tem muita gente, né, que embora já tenha de forma cronológica alcançado a vida adulta, emocionalmente ainda não chegaram lá porque não fizeram um processo de diferenciação e não se autorizaram a desidealizar os cuidadores primários. Isso é uma tarefa que a gente faz na adolescência, através dos movimentos de oposição. E às vezes a gente não dá conta de fazer isso, seja porque os nossos cuidadores primários não nos permitem nos diferenciarmos, ou seja porque a gente coloca eles num lugar, como eu falei da minha paciente do processo de adoção, inatingível, daqueles maravilhosos a quem eu devo. Bom, se a gente já conseguiu ajudar o outro a se diferenciar, aí a gente vai estar mais pronto para a questão da inversão de papéis, que é justamente eu conseguir fazer as minhas escolhas, me relacionar com o outro, ver o outro a partir do olhar do outro e voltar para mim, mas eu mesmo. Peraí. Uma inversão de papel verdadeira é aquela na qual eu entendo, por exemplo, que a minha mãe não teve condições de ficar comigo porque ela tinha que trabalhar muito e que a vida dela foi muito difícil. Entendi. Agora, quando eu volto para o meu lugar, eu penso, poxa, mas eu tinha direito de receber isso. Ou seja, eu entendo que ela não pôde me dar, mas eu ainda me dou o direito de pensar que essa é uma falta que eu tenho.
Porque muitas vezes, porque a gente faz esse movimento de tentar entender o universo do outro, a gente não volta pra gente ainda reconhecendo aquilo que de fato a gente tem direito, ou os nossos desejos. E fazer esse movimento é essencial para que a gente possa não se misturar aos conteúdos do outro, né? Então, esse é um treinamento que a gente faz muito com os pacientes no consultório, que é, tá, isso aqui é a percepção que você tem da sua mãe, ok. Mas e você não tem direito de sentir falta? Ela também deve ter sofrido uma falta, poxa, difícil a vida dela, mas e você? E é por isso que quando a gente faz a divisão da parte, por exemplo, da minha mãe que eu gosto e que eu não gosto, e o que eu gostaria de falar para cada uma, o paciente fica um pouco mais apaziguado, porque aí ele entende que a mãe dele não está no bloco só, não é porque ela é uma pessoa ruim que não é porque ela fez uma coisa ruim que ela é uma pessoa ruim, né? Não é porque ela fez uma coisa que não agradou que a partir de agora ela vai entrar no papel de vilã. É claro que eu não estou falando isso naqueles contextos de violência extrema, né? Não é disso que eu estou falando. Falando das dores emocionais comuns. Porque, é claro que numa situação extrema de violência e negligência, a gente não vai ficar fazendo isso do cuidador. Pelo contrário, eu digo, ok, tem esse cuidador aqui que te negligenciou, tem alguém que fez o cuidado, pode ser uma professora, pode ser, sei lá, uma vizinha muito bacana. E aí a gente usa esse outro para fazer uma contraposição de cuidado e afeto. Para que você tenha sempre esses polos para poder fazer essa comparação. Mas é bom deixar isso claro, né? Porque nem todo mundo vive contextos de falta comuns. Às vezes a gente vai para violência extrema. E no que isso afeta quando a gente faz esse trabalho, né? E principalmente dentro da minha área, mas de forma geral na psicologia. Porque quando a gente fala do vínculo que eu estabeleço com os meus cuidadores primários, eu falo da forma como eu me vejo. Porque o valor que o outro me deu na dinâmica vincular com esse cuidador vai ser o valor que eu vou me oferecer e que eu acho que o mundo vai atribuir a mim. Logo, tô lembrando de um paciente que eu atendi ele no casal e tal, aí depois a gente combinou que eu atenderia ele individualmente, uma outra pessoa atenderia a esposa, e ele tinha essa coisa de ele se achar burro, nunca era suficiente, né? E isso vinha de uma relação com que a mãe dizia muito isso, né, que você é burro, que você não faz nada direito, que você é burro, parará. Mas a gente precisou olhar para outros cuidadores que tiveram na história dele, outras pessoas que deram para ele outros valores, que disseram outras coisas sobre quem ele é. Ele precisou se apropriar um pouco disso, ele precisou também responder a essa mãe, olhar para essa história e para o jovem, entre aspas, burro, e ver quem é que reforçou essa ideia. Veio uma cena, por exemplo, de uma professora que mandou ele fazer uma coisa no quadro que ele não tinha ainda, não se sentia pronto para fazer, foi, enfim, depois teve que ficar de castigo. E aí isso acaba reforçando esse valor que foi dado inicialmente do cuidador primário. De modo que depois, na vida adulta, ele ficou tentando provar para todo mundo que ele não era através das formações que ele fazia. O que a gente precisou muito trabalhar é nessa autovaloração, mas para o sujeito chegar numa autovaloração não surge do nada, a autoestima não surge do nada. É muito fácil as pessoas dizerem assim, ah, vou trabalhar a autoestima. Em algum momento esse valor foi externo, depois ele vira interno. Então primeiro vem de fora, depois vem para dentro. Não tem como a gente atribuir e trabalhar a autoestima com a paciente para ela se atribuir valor se não teve um outro que atribuiu valor para ela de forma positiva antes. Então, a gente tem que buscar essas referências de atribuição positiva sobre quem o sujeito é, para que ele possa, de alguma forma, suplementar esta falta. Porque ele possa olhar, bom, tem uma falta aqui do meu cuidador, mas tem essa relação nova que diz outras coisas sobre quem eu sou. A questão dos papéis sociais, né? Claro, os papéis que a gente desempenha. Quantos mais papéis a gente consegue desempenhar de forma saudável, mais a gente também vai se conduzindo para olhar para os nossos núcleos de dor de forma diferente. Imaginem vocês que mesmo uma pessoa que seja, por exemplo, sei lá, uma mãe solo, que não trabalha fora, que vive exclusivamente para a família, ela tem múltiplos papéis. Ela pode ser uma amiga de alguém, ela é mãe do filho, ela pode ser esposa de alguém, ela pode ser, sei lá, uma colega de alguém de um curso online que ela faça.
ela pode ser aluna de um professor online que ela assista, e quanto mais ela conseguir ter outros papéis para além do papel de mãe, vejam, eu não estou falando de trabalho. Estou dizendo que se ela escolheu ser uma mãe que não trabalha, ela pode ter outros papéis, como papel de amiga, por exemplo, que isso vai ajudar ela no processo de diminuição da pressão que ela coloca em si mesma para o exercício daquele papel. Porque se você, quem aqui, né, já exerceu esse papel sabe muito bem que já existe uma pressão social muito grande para o papel de mãe. Se você tem os outros papéis reduzidos, você acaba exercendo muita pressão nesse papel, porque você não vai diversificando os investimentos afetivos, e isso vai te trazer um adoecimento. Então, é muito importante a gente olhar para os papéis que o sujeito desempenha. A gente às vezes faz aquele gráfico de papéis, né? Tipo um gráfico pizza, que a gente pede para a pessoa separar como se fosse fatias de uma pizza, todos os papéis que ela desempenha e qual é o tamanho dessa fatia. Se é mais larga, se é menor, e entendendo um pouco de qual é a dimensão que cada papel tem na vida do sujeito. E a gente poder ajudar o paciente, por exemplo, o paciente adicto, né? Que o paciente adicto ele tem um empobrecimento de papel. Ele faz uma relação com a substância porque ele delega à substância uma função que pode ser uma função de cuidado, que pode ser uma função de companhia, que pode ser uma função de julgamento. Ele delega uma função que deveria estar, de alguma forma, implícita numa relação com o seu cuidador primário, ou numa relação com amigos, ou numa relação familiar, enfim, afetiva. De toda forma, ele acaba estabelecendo com a substância esse tipo de relação. O que a gente faz com o paciente adicto é tentar aumentar a quantidade de papéis que ele desempenha. Porque aí o papel de dependente acaba ficando muito grande. E a gente sabe que uma pessoa adicta tem uma relação geralmente de dependência afetiva, tem uma relação de outros níveis de dependência que tem uma relação com o vínculo inicial com o cuidador primário, né? Então, a forma como se deu esse vínculo. É importante estimular o desempenho de outros papéis. Além disso, tem muitas pessoas que têm papéis cristalizados. Então, pessoas que são professoras quando estão na relação conjugal, quer ensinar o marido, que é professora quando está na relação com o filho, que quer estar sempre ensinando o filho. Então, assim, não é que um papel não possa emprestar condições para você exercer o outro, mas a gente precisa ajudar o paciente a diferenciar esses papéis. Porque quanto mais você consegue diferenciar o que você exerce em um ou outro, você consegue entender o quanto você está carregando de um papel para a sua relação conjugal, familiar, enfim. Claro, a gente precisa entender também a questão das relações significativas. Quais foram, ao longo do tempo, as relações significativas que essa pessoa teve com o mundo, e de que forma que essas relações continuaram ou se interromperam. Porque eu tinha um casal em atendimento que a grande reclamação do cara, do parceiro, era que o namorado, o marido, estavam enrolados. Que ele estava sempre nessa coisa de que tinha tempo para o amigo, tinha tempo para o trabalho, mas não tinha tempo para ele. Então, eu precisava entender se isso aqui era uma dinâmica do outro, se era uma demanda excessiva, né, da outra parte do casal. Então, a gente ficou muito nessa investigação. O que que a gente entendeu? Que, de fato, né, um dos parceiros não dava tanta atenção e olhar para outras coisas, enfim, e que o outro tinha uma necessidade absurda, né, de presença para se sentir amado, querido. Quando eu fui olhar para a relação significativa dos dois, esse que precisava de presença para se sentir amado e querido, essa era a primeira relação amorosa séria, assim, que ele tinha na vida. Antes dessa relação amorosa, ele ainda estava meio nessa condição de se reconhecer como um homem gay e tal, e não conseguia, se colocar bem nesse lugar. E esse outro que tinha muitos compromissos, todas as relações significativas que ele pontuou eram relações em que ele precisava dar menos, porque esse outro, algum momento, ia embora. Então, eram pessoas sempre
foram abruptamente embora e ele escolhia dar menos no vínculo porque as pessoas iam abruptamente embora. Uma vez que essas relações significativas foram esclarecidas, a gente precisou entender que o que que um significa para o outro. Então, eu fiz um duplo, ou seja, eu falei em primeira pessoa como se fosse eles. Eu disse no lugar de um deles: olha, eu preciso muito de você, porque é você que me ajudou a me reconhecer como uma pessoa gay. Eu tenho muito medo desse mundo que não tenha você. E daí do outro eu coloquei. E eu tenho medo que você vá embora. Então eu não posso te dar muito, porque se eu te dou muito, eu fico vazio quando você vai embora. A partir do momento que eles reconheceram que é ok, é essa dinâmica que está acontecendo, houve a oportunidade de eles repactuarem o que eles gostariam ou não gostariam de viver nessa relação. Então, as relações significativas nos dão uma base do funcionamento para que a gente possa auxiliá-los nesses processos de escolhas afetivas, entendendo as histórias pessoais e o que está por trás desses eventos e tal que conduzem o sujeito até essa relação. Portanto, entender a relação que a gente tem com os nossos vínculos primários é justamente porque é a partir desse vínculo primário que a gente entende as nossas relações interpessoais, que a gente entende por que que a gente toma determinadas decisões, e aí a gente vai caminhando em relação ao nosso autoconhecimento para integrar essas nossas partes. Eu gosto muito do que a Zerka fala que, embora às vezes nós terapeutas gostemos muito do choro como se fosse uma métrica, como se fosse um termômetro para dizer se a gente está indo bem ou mal, lei do engano, o riso também, ele pode ser uma forma de integração de self. Eu estava com uma paciente que ela passou por muitas desgraças, assim. Sabe aquele paciente que parece saído de um livro, assim, de ficção? Ela tinha passado por um monte de coisa, assim. Bom, ela fez um mestrado que o diploma não ia ser revalidado no Brasil, aí ela chega aqui, o pai falece por Covid, aí depois o tio falece por Covid, aí depois o avô falece, aí ela tem uma perda, ela é uma pessoa muito vinculada aos animais. Ela tem uma perda, né, de alguns animais, e isso foi levando ela para essa condição de adoecimento e ela se mudou depois porque ela foi para um trabalho que fez muito mal a ela, enfim. Aí teve uma sessão que ela entrou, ela falou, Amanda, e ela começou a rir. Ela começou a rir e ela disse, Amanda, deixa eu te contar um negócio. Eu tô aqui e tal, e ela se mudou, ela morava no Rio de Janeiro. E ela disse: a água tá enchendo e eu acho que vai invadir a minha casa. Ela tinha mudado para o Rio Grande do Sul. Vai invadir a minha casa. E eu com ela, assim, apavorada. E ela começou a rir. Eu comecei a rir. Ela riu, eu ri. E a gente ficou nesse riso. A gente ficou um tempo rindo juntas. Até que o momento que, no meio do riso, ela começou a chorar. E aí eu fiquei um pouco com ela e tal, nesse choro. Entendendo que naquele momento o riso fez ela sair do contexto, olhar de fora para a situação em que ela estava vivendo, olhar para essas sucessivas situações difíceis que ela viveu e integrar cada uma delas como parte dela mesma, para poder se autorizar a chorar. Então, às vezes a gente acha que um riso é fuga, mas os meus colegas da Gestalt sabem muito bem que nem todo riso é uma interrupção de contato. Muitas vezes ela é uma porta muito boa para a gente entrar em contato com algumas questões, enfim, da nossa existência. Isso exatamente, Fátima. Foi uma sucessão de perdas, muito luto, muito luto. Então, claro, à medida em que a gente vai tendo essas relações, a gente vai aprendendo sobre a forma como a gente vincula, isso vai, é, esse aprendizado vai trazendo para a gente mais escolhas sobre o nosso desempenho de papéis e nos ajudando, de alguma forma, a liberar os nossos potenciais, que no psicodrama a gente fala da espontaneidade, né? Que nada mais é do que a gente dar novas respostas a situações antigas. A gente conseguir pegar aquilo que parecia que não estava muito bem resolvido e conseguir dar uma resposta diferente ou, diante de uma situação nova, ser uma pessoa de forma diferente
e mais funcional do que já fui no passado. Isso nos conduz a um outro conceito, que é o conceito de lógica afetiva de conduta. O conceito de lógica afetiva de conduta é o que eu aprendi a fazer para ser amado na minha matriz. Então, eu posso ter aprendido, por exemplo, que se eu for rebelde, eu terei atenção. Que se eu ajudar todo mundo, eu vou conseguir a admiração das pessoas e vou ser amada. Então, essas experiências vinculares, esses aprendizagens emocionais que eu vou fazendo, vão impregnando de comportamentos que eu vou aprendendo a fazer para ter uma relação com o mundo. Eu sempre falo que essa coisa minha do conhecimento, eu aprendi a fazer porque era o único momento que a minha mãe tinha elogios para mim, porque eu não era boa no cuidado com a casa, eu não, de fato, não era a pessoa que cozinhava lá, não ajudava a minha mãe em nada disso. Mas quando eu chegava na escola, ela sempre falava coisas boas quando ia pegar minhas notas. E eu ouvia isso como um amor, né? Uma forma de receber afeto da minha mãe. E essa foi minha lógica afetiva de conduta durante muito tempo, que eu precisava mostrar conhecimento para ser amada. Era um saco quando eu comecei a dar aula, porque eu ficava cuspindo datas e autores com essa sensação de que eu precisava receber do meu aluno uma validação do meu papel de professora, né, nesse lugar de que eu precisava ser inteligentíssima. É claro que, não que eu não me ache inteligente, eu realmente me acho inteligente porque é importante a gente ter ciência de quem a gente é, mas também reconheço os meus pontos de desconhecimento. Por exemplo, se me perguntarem coisas sobre psicologia corporal, eu dificilmente vou responder algo para vocês, porque não é uma área que eu me debrucei e não sei. É, e é justamente esse é o ponto, é reconhecer onde que eu me direcionei, em que medida que eu me direcionei, e encontrar outras formas de ser amada. Se a gente entende qual é a lógica afetiva de conduta de um paciente, a gente pode ajudá-lo a validar outras formas de ser amado em outras relações. Então, se eu só sou amada por ser inteligente, logo eu não me autorizo a não ser, logo eu não me autorizo a falar bobagem, logo eu não me autorizo a errar, logo eu não me autorizo. Então, fica uma série de bloqueios relacionais que me impedem de alcançar o meu potencial enquanto indivíduo. Por isso que é importante a gente reconhecer isso, né? Porque é justamente isso. Ela pode bloquear a cocriação. Uma lógica afetiva de conduta pode bloquear, porque aí eu posso, inclusive, repetir coisas. Eu posso ser controlador, como meu pai era, de alguma forma, para ser amado. Eu posso ficar nesse lugar e replicar esse papel complementar interno patológico, que nada mais é do que o que eu aprendi sobre meus cuidadores primários, da forma como eles amam, a forma como eles se relacionam e que vivem dentro de mim. Então, eu aprendo a ser controladora, eu aprendo que eu tenho que mostrar o que sei, eu aprendo que eu tenho que ser cuidadora, enfim, e procuro um par afetivo que complemente essa dinâmica. É claro, né, que muitas vezes quando a gente aprende novas formas de amar, novas formas de ser amado, a gente vai ter essa liberação da espontaneidade e isso vai nos conduzir, de fato, para o crescimento psicossocial, que é o que a gente deseja. E é por isso que eu piamente acredito que o estudo dos vínculos ele é bem importante para que a gente possa não só se conhecer, mas nos apropriar para mais relações e nos autorizar a reconhecer partes nossas que foram suprimidas ao longo da nossa existência. Meninas, passo a bola para vocês. Se tiverem alguma dúvida, estou aqui. Muito obrigada, prof. Aula maravilhosa. Inclusive, quero dar um parabéns para esse slide. Que coisa mais linda, adorei. Não sei se o pessoal vai querer, se tu pode disponibilizar depois, mas se, Cara, né? inteligência artificial, né? Agora a gente pega e joga o conteúdo da gente. Adorei. Inteligência Adorei, super artificial. dinâmico. Pessoal, se vocês tiverem as dúvidas, a prof está aqui disponível ainda para tirar algumas dúvidas. Enquanto isso, eu vou tirando também algumas dúvidas que podem ser de vocês em relação à aula. A aula fica gravada sim, ela é disponibilizada no grupo do evento após alguns dias. E sobre o certificado, que todo mundo sempre me pergunta também, vai perguntar para outro pessoal da equipe. O certificado, a gente tem o certificado gratuito do ciclo, para quem participa das 3 aulas, e temos o certificado individual para quem quiser somente dessa aula, por exemplo, pode ser solicitado, ele tem um valorzinho de R$ 35. Bom,
Não tiveram dúvidas no chat, ninguém teve dúvidas. Professora, muito obrigada novamente, a aula estava muito boa. Eu adorei, sou suspeita a falar porque também gosto muito desse assunto, muito, muito mesmo. E é uma palhinha do que o pessoal pode aprender na pós, né? Inclusive, falando sobre a pós, eu prometi no início que eu ia falar um pouquinho sobre, então eu vou falar um pouquinho, mas tudo vai ser esclarecido lá no grupo. Então, se a Lud quiser enviar novamente no chat aqui o link do grupo para o pessoal entrar, para eles conseguirem tirar as dúvidas, seria ótimo, Lud. E o que que eu prometi que eu ia falar um pouquinho, né? Sobre a pós de casal e família, aqui na Viver a gente tem alguns diferenciais em todas as nossas pós, que agregam um valor importante não só para a hora de pensar no investimento, mas também na hora de pensar no conteúdo, na qualidade do conteúdo. Então, aqui na Viver a gente preza por aulas teóricas e práticas, e a teoria seria, no caso, isso aqui, né? A aula. E a supervisão de casos, a gente enfatiza muito isso, porque é importante ter supervisão, é importante a gente sustentar todo esse conhecimento na hora da prática. Então, a Viver possui isso e está incluso na mensalidade. Inclusive, a gente não tem taxa de matrícula. Aqui na Viver a gente tem grupo de estudos, o curso é reconhecido pelo MEC. O acolhimento é personalizado, inclusive o pagamento também pode ser flexibilizado. A gente tem diversas questões assim para facilitar a sua entrada na Viver em relação a um investimento. Eu vou pedir para a Lud compartilhar rapidinho o nosso guia da pós, para que eu possa mostrar para vocês um pouquinho da nossa grade. E como vocês viram, pessoal, a pós, ela é baseada na teoria da sistêmica e do psicodrama. Então, quem já tiver um conhecimento sobre isso e se interessa sobre isso também, é bacana, porque eu, por exemplo, faço a pós em psicodrama, mas eu adoro esse assunto. Então, quem quiser se especializar em casal e família, essa pós é perfeita, porque junta as duas abordagens. Então, a gente tem a relações e vínculos, jogos aplicados a casais, sexualidade dos casais, jogos aplicados à família, meu Deus, tem muita coisa. Tema de psicoterapia de casais, técnicas de psicoterapia de casais, temos supervisão de caso, parentalidade, ciclos de vida familiar, jogos, supervisão de casos, metodologia, enfim, é muita coisa. E nisso você, claro, você vai aprender assuntos diversos, como sexualidade, infidelidade, violência doméstica, tem muita coisa, gente. É bem bacana. E fora isso que eu estava falando sobre o bônus lá no início do, da introdução, a gente está vindo com esse bônus para quem estava assistindo a aula de hoje. Isso tudo na pós você tem acesso à mensalidade de R$ 280. Mas com o bônus, se vocês entrarem no grupo e fizerem a inscrição até o dia 30/10 desse mês, as 3 mensalidades ficam, se eu não me engano, R$ 140, é alguma coisa assim, eu vou explicar melhorzinho para vocês. Mas antes de falar do bônus, em relação ao investimento, a gente tem 3 projetos bem bacanas, tanto para profissionais quanto para estudantes. Temos o projeto o que indica amigo que é um projeto que se você está fazendo uma pós, você indica um amigo seu, os dois ganham 50% de desconto na primeira mensalidade. Temos a nossa clínica aqui na Viver, que é algo que os profissionais que já estão com o CRP ativo podem atuar na clínica e conseguir resgatar esse valor para abater a mensalidade, que também é bem bacana. Temos muita gente, muito aluno que está na clínica, e temos o projeto expansão, que é mais voltado para os estudantes, que eles também ganham créditos para gastar aqui na Viver. Então, ou iniciar uma pós, ou fazer uma poupança, enfim. Temos inúmeras possibilidades para facilitar o pagamento das mensalidades. Enfim, falando finalmente desse bônus, quem fizer a inscrição até o dia 30/10, 30 de outubro nesse mês, vai ganhar esse bônus exclusivo, que ele vem com um curso de perdas e luto, um curso de marketing para psicólogos, uma mentoria de marketing para psicólogos, R$ 500 em créditos exclusivos para você gastar em cursos livres na Viver e 50% de desconto nas 3 mensalidades. Então, gente, não é pouca coisa, tá? Vocês podem entrar nesse grupo que vai ser passado tudo isso lá nesse grupo que a Lud mandou no chat.
E eu quero agradecer mais uma vez a professora. Espero que vocês tenham conseguido entender, conseguido pegar uma palhinha do que é a Viver, do que a gente apresenta, do que a pós também proporciona. E também agradecer a Lud por ter me dado um help aqui, ficado aqui comigo até o final. Eu me despeço aqui, a gente acabou a aula. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, vocês podem mandar aqui no chat, mas no grupo a gente vai estar respondendo todas as dúvidas e passando todas as informações. A gente continua a nossa conversa por lá. Pode ser, gente? Muito obrigada. Um beijo a todos. Tchau, tchau.